Você que já estava aqui no começo do culto já sabe que o texto é 2 Reis, capítulo 22, que foi o texto que lemos no início do culto. E agora também vamos fazer o uso de 2 Reis 23, tá bom? Então, o segundo livro de Reis, 22 e 23, serão os textos que nós vamos falar hoje a respeito dos temas dos 5 solas. Hoje nós vamos falar sobre só as Escrituras, então somente as Escrituras, né? Tivemos uma mudança, eu ia falar hoje sobre outro tema, mas o pastor Zé Roberto veio pregar aqui semana passada, né? E eu tinha acertado com ele para pregar somente a graça, que era o que ele estava devendo, e ele veio aqui e pregou somente a glória de Deus. Então a gente fez uma adaptação aí, e eu então hoje falo somente as Escrituras. Domingo que vem, com a graça de Deus, falamos sobre somente Cristo, e encerraremos com somente a graça, tá bom? 2 Reis, capítulo 22, vamos ler novamente o versículo 8, só para a gente dar a entrada no nosso assunto, e depois nós vamos fazer algumas leituras de versículos durante a mensagem. Mas o versículo 8 diz: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças porque o Senhor é poderoso e a tua palavra também o é. Ela nunca volta vazia, ela sempre faz o que o Senhor ordena que ela faça. Cremos nessa noite mais uma vez no poder da tua palavra sobre as nossas vidas, e rogamos que o Senhor, por misericórdia, mais uma vez fale a cada coração aqui presente, e cada pessoa que ouvir esta mensagem, ó Deus, possa compreender que esta palavra é poderosa para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, estamos aí há dias para nós comemorarmos os nossos 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós vamos ter esta festa, e o Brasil está vivendo um momento assim diferente, né? Porque os evangélicos de um lado comemoram 500 anos da Reforma Protestante, e os católicos de um outro lado comemoram os 300 anos da Aparecida do Norte, e tudo no mês de outubro, né? Então o mês de outubro virou essa grande coisa assim da fé, né? Tanto para os católicos e como para nós evangélicos. E se nós formos olhar assim e fazer uma análise rapidamente, nós evangélicos vamos dizer, o grande problema que precisa de reforma ainda é a Igreja Católica. Então nós apontamos para lá e dizemos: olha, a Igreja Católica precisa de reforma, porque eles continuam adorando os ídolos, acreditando na infabilidade papal, eles continuam acreditando no purgatório, creem que Maria tem o poder que ela não tem e tal, e aí a gente pode falar: nós não temos nada, eles têm os erros deles e nós não temos nada. Mas se nós formos pensar brevemente sobre os 5 solas da Reforma Protestante, nós vamos perceber que existem alguns antagonismos dentro da igreja evangélica, daqueles que se dizem reformados, ou que pelo menos seguem o que a Reforma Protestante falou. Por exemplo, a Reforma diz que somente a graça de Deus, é uma máxima da Reforma, somente a graça de Deus. Quantas igrejas evangélicas você conhece que ensinam ainda a teologia da retribuição? Dê e Deus te devolverá, não é? Olha, se você vier aqui e fizer isso, olha, se você fazer a campanha tal, olha, se você agir desta maneira, então Deus vai devolver. Há crentes que não creem e não têm confiança na própria salvação. Não, para eu ser salvo, essa semana eu acho que eu estou, semana passada eu acho que não estava não. Ai, ainda bem que Jesus não voltou a semana passada, porque se ele volta a semana passada, estava nos enroscos bravos, eu ia ficar. Os crentes não creem na graça de Deus.
Eles ainda acham que Deus está naquele período em que você vai fazer alguma coisa, Deus faz algo para você. Um outro lema da reforma é somente a fé. Nós acreditamos que a única coisa que Deus se agrada é de uma fé sincera. Não tem outra coisa que agrade a Deus. A Bíblia diz, somente a fé. E quantas igrejas que vocês conhecem ainda que ensinam que Deus está no céu com uma balança, medindo as nossas boas ações e computando lá os pontinhos para garantir a nossa presença. Cristo até salva o pecador, mas é bom se prevenir. Cristo salva, mas deixa eu fazer uma boa ação aqui, porque vai que conta. Cristo salva, mas deixa eu atravessar a velhinha aqui na rua aqui, e vai que conta. Cristo até salva, mas se eu puder ajudar, dando o banco para alguém sentar, eu acho que as boas ações, né, Deus... A gente está vendo aí cheio de igreja evangélica que se diz conceituada na reforma, que tem pregado coisas assim. Nós dizemos somente Cristo. Quantas igrejas você conhece que ensinam que, além de se apegar a Cristo, você também não deve esquecer de guardar o quarto mandamento? Por exemplo, sábado é o dia sagrado do Senhor. Jesus salva a sua vida, mas se você tiver que trabalhar no sábado, nem o sangue de Jesus é capaz de limpar você de tão grande pecado. Os adventistas, que se chamam evangélicos, pregam isso. E quantas outras igrejas que ainda mesmo evangélicas dizem sobre isso, né? A salvação é em Cristo, mas você precisa fazer uma outra coisa para ajudar. Olha, irmã, Jesus até salva você, mas se você usar maquiagem, aí não tem jeito, né? Olha, Jesus salva você, mas se você tiver um cabelo curto, tosquiado... Igrejas que se dizem evangélicas, que não creem em somente Cristo. Somente a Deus toda a glória. É uma máxima da reforma protestante. Ninguém, absolutamente ninguém neste mundo, nem no outro, nem no céu, nem debaixo do céu, nem ninguém é digno de glória. Ninguém, absolutamente ninguém. Somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra, toda glória. Paulo escreve aos Romanos dizendo: por Ele, por meio dele, a Ele a glória. Mas ninguém. Quantas igrejas evangélicas que se dizem alicerçadas no Evangelho, mas na verdade estão alicerçadas em homens, em pessoas que fazem o que bem entendem, que dizem e desdizem, que mandam. Isso não é igreja evangélica, mas está computada como sendo a igreja do pastor Beltrano, a igreja do apóstolo, a igreja do bispo. Olha, o fulano, meu, já tem até competição de pastor, né? Se vocês falarem perto desses pessoal aí, nossa, o Edilson é meu pastor, coitado de vocês. Tem que falar um cara maior, um cara que está lá na televisão. Eu vou na igreja do Edilson, mas meu pastor é o Silas Malafaia. Ó, é outro peso. Meu pastor é o R.R. Soares. Nossa, aí sim, hein? Igrejas que se dizem evangélicas estão presas e dando glória aos homens. Aquela igreja maluca que abriu agora do Duque, né, que a mulher senta na frente aqui, põe o chulé dela e o povo vem lá para pegar o chulé daquela mulher lá. Dá 100 conto para pegar o chulé daquela mulher. Eu estava pensando em fazer uma promoção por 50 eu deixo, né? Então, igrejas, olha, a igreja evangélica, né? Então nós precisamos atentar, irmãos, que algumas coisas estão muito longe das questões reformadas, e muitas igrejas evangélicas que se dizem evangélicas estão longe da reforma. E por fim, somente as Escrituras.
mais nada. Mas o bispo revelou. Não serve, não é palavra decretiva de Deus. Mas o apóstolo X declarou, pastor, e ele ungiu com óleo, e ele fez lá um estardalhaço, e tinha pessoas cantando, e aí então é de Deus, não é. Mas pastor, a Ana Paula Valadão pegou a bandeira do Brasil e fez um ato profético, colocando no vinho, deu ceia para a bandeira do Brasil, agora vai. Já faz tempo que ela fez isso, então só indo pro buraco o negócio. Somente as Escrituras. Então, mas o Papa falou para nós, não quer dizer nada. O bispo tal falou, se não falou segundo as Escrituras, não quer dizer nada. O apóstolo X, o pastor, qualquer um, nós acreditamos que somente as Escrituras. Capítulo 22 que lemos, vai dizer para nós, irmãos, que a Escritura, a palavra de Deus, estava perdida. O povo tinha esquecido a palavra. Ninguém mais queria saber o que a palavra de Deus dizia. Se nós formos olhar para este contexto, Josias, um menino, começa a reinar com 8 anos de idade. Se eu deixar a Samara aí, mandar em casa, que 9, ela está mais cara. Imagina um menino com 8 anos de idade, chega no trono e diz: se vira aí, meu, agora você vai reinar. E ele começa ali, com certeza, sendo coordenado e ajudado por alguém a ser o rei de Israel. Mas se vocês prestarem atenção no contexto, Josias recebe um reino lastimável. O rei antes dele é Amon. Amon, seu pai, foi um rei perverso. O rei anterior a Amon, que é o seu avô, foi Manassés, um pior rei da história de Israel, pior rei de Judá. Então Josias tem um exemplo ruim do pai e um exemplo pior do avô. Foram péssimos reis, cometeram toda sorte de torpeza, conduziram o povo de Judá ainda mais para longe de Deus. Cada dia mais o povo ia sendo levado para longe de Deus, por mão de Manassés e por mão de Amon. Judá se esqueceu da palavra. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 22. O rei dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com o que tudo está escrito a nosso respeito. O povo simplesmente abriu mão da lei. Não vamos mais obedecer, não vamos fazer mais o que Deus quer. Esquece isso, esquece. Deus não está nem aí para o que a gente faz. Deus não está nem aí para como a gente vive a nossa vida. E foi assim que o povo de Judá foi andando para longe do Senhor. Se esqueceram da palavra. E quais foram as consequências? O templo do Senhor virou um templo ecumênico, onde outros deuses eram adorados. O templo, no versículo 23, versículo 7, capítulo 23, desculpa, versículo 7, vai dizer, olha, no capítulo 22, versículo 17, o templo serviu como um lugar ecumênico, outros deuses pagãos, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, no meio de todos os ídolos, que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar,
e não será apagada. O templo do Senhor, além de receber outros deuses, irmãos, olha onde chegou a questão de quando as pessoas se esquecem da palavra. O templo do Senhor virou um lugar de prostituição cultual. Dá para você imaginar isso? O templo, a casa de Deus que tinham feito, que Salomão tinha erguido. Olha o versículo 7 do capítulo 23. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá, ou seja, uma deusa que tinha culto de prostituição, e tinha ali os prostitutos homens e as prostitutas mulheres. Dentro desse templo, o templo do Senhor, estava acontecendo essa barbaridade. Por quê? Porque o povo se esqueceu da palavra. A cidade de Judá se tornou um grande lugar de vários deuses. Era em todo lugar que se andava, tinha Deus para tudo que é lado. E essa perversão começou com Salomão, quando, ouvindo as suas mulheres, começou a construir altares para que as suas mulheres das outras nações adorassem a outros deuses. E se você olhar, chegou ao ponto no versículo 10 de Israel ter um lugar para o deus Moloque. O deus Moloque era uma estátua enorme de bronze, oca por dentro, e dentro dessa estátua eles colocavam lenha e faziam brasas, e ali dentro eles jogavam crianças para serem sacrificadas. Então olha o que está acontecendo em Israel no versículo 10 do capítulo 23. Também profanou Tofete, Locar, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Manassés, vô de Josias, sacrificou um filho dele ao deus Moloque. Olha onde Israel chegou, porque se esqueceu da palavra de Deus. Nós estamos falando isso, e todo esse contexto do rei Josias é no ano 640 antes de Cristo. Esse é o período. Fazendo um paralelo com a época da reforma, vamos para 1517. E o que nós vamos ver em 1517? Nós vamos ver que o povo de Deus vivia em um contexto muito parecido ao de Judá. A ganância da igreja por poder e por dinheiro conduziu os líderes, papas, bispos, padres, a extorquirem o povo, ensinando falsas doutrinas, levando o povo a se esquecer da palavra, porque o povo, não conhecendo a palavra, não podia ir contra aquilo que eles ensinavam. Então as doutrinas eram para quê? Levavam o povo à adoração de outros deuses, levavam o povo à adoração dos santos, levavam o povo à adoração de relíquias e levavam o povo à compra de indulgências. Esse é o contexto que Martinho Lutero tem dentro da igreja em 1517. E aonde está a palavra? A palavra está perdida dentro da igreja. Ninguém escuta a palavra. Eles escutam conceitos humanos, conceitos de pessoas. Os líderes da igreja eram imorais. Estou lendo um livro paralelo ao que eu estou estudando, chama Os Papas. É um livro escrito por um padre, um teólogo de Roma, é da Edições Loyola. E ele conta a história dos papas sem esconder absolutamente nada. Tinha papa que tinha 4, 5 mulheres. A imoralidade era terrível, terrível. O Papa Leão X, quando chegou no poder, ele já tinha deixado 2 famílias na cidade para trás, onde ele vivia, em Roma, em Florença.
Está tudo no livro católico, não é livro protestante mentindo, não. É livro católico para mostrar como estava a questão da podridão nas igrejas. Os líderes da igreja se permitiam a libertinagem. Assim como o templo de Deus lá em Josias virou um lugar de culto profano. Em 1517 estava a mesma coisa. Fazendo um paralelo agora com os nossos dias, o que mudou nos dias atuais? As pessoas vivem falando que são de Deus, mas vivem a vida do jeito que querem. As pessoas não querem ouvir os conselhos da palavra, elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Então, se você fala para um católico que ele não pode adorar uma imagem, ele não fica de acordo com você, mesmo sendo a palavra dizendo para ele, porque ele quer ouvir o que os líderes querem falar. Se você diz para um evangélico que ele está sendo enganado por doutrinas falsas, que mandam ele fazer campanha, que mandam ele fazer isso, aquilo, aquilo outro, ele não quer, ele vai dizer não, porque na minha igreja ela tem o poder, a sua não tem. Todo mundo se corrompe por falta da palavra de Deus. O que mudou a situação nesses dois momentos da história? O que mudou na situação no momento da história de Josias? O que mudou é que Josias, ou melhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei. O que mudou foi que o rei teve coragem de ler o livro da lei. O que mudou em 1517? Mudou que Martinho Lutero, um monge, resolveu ler o livro de Deus. O que mudou naquela época, o que mudou na época de Martinho Lutero, é o que pode mudar as nossas vidas também hoje. A palavra de Deus. A palavra de Deus, outrora esquecida, perdida, quando ela é restabelecida no lugar dela, ela tem um poder para mudar e transformar as nossas vidas. Só ela tem. Deus só deixou o poder para a sua palavra. Então eu quero ver com vocês aqui nessa noite rapidamente. Primeiro, a palavra de Deus transformou a vida de Josias e quer transformar a minha e a sua vida. Olha em versículo 20, no capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. 2 Reis 22, 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Você sabe o que é um rei rasgar as vestes? Qualquer homem rasgar as vestes é um sinal de humilhação. Agora um rei rasgar as vestes reais. Foi isso que aconteceu. Olha o versículo 19. Deus falando do que viu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. O versículo 19 diz que Josias não rasgou suas vestes, ele abriu o coração para a palavra de Deus. E porque ele abriu o coração, a palavra de Deus foi poderosa para transformar a sua vida. No capítulo 23, versículo 25, diz o seguinte sobre Josias: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Qual foi o livro que Josias achou? Muito provavelmente Josias achou uma cópia completa ou quase completa de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que diz o versículo 23 que nós acabamos de ler? Não houve
não haverá ninguém igual Josias que se voltasse para Deus de toda a tua alma, ou melhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Josias entendeu que a palavra de Deus estava pedindo para ele. Deus não quer menos de nós, irmãos, do que todo coração, toda alma, do que toda força. E foi isso que Josias deu. Josias foi alguém que abriu seu coração. Depois de experimentar então essa mudança, depois de enxergar essa mudança, Josias teve algumas ações que nós vamos ver aqui para frente. Mas por que Josias foi mudado? Deus diz da sua palavra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra lá comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Já citei aqui, mas vamos ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus transformou a vida de Josias, e tem poder para transformar a vida de qualquer homem, e tem poder para transformar a minha e a sua vida ainda mais. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz o único meio que Deus deixou para que o homem fosse mudado. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. As pessoas não precisam ouvir conselhos de Beltrano, Ciclano, né? De vez em quando eu fico vendo aqueles vídeos de sucesso na internet, né? Aí tem aqueles caras que falam de autoajuda. Tem 2 hoje muito famosos, né? Aquele carequinha que fica lá falando. Todo mundo gosta dos vídeos daquele homem e fica falando, ó, nossa, mas esse homem é muito sábio. Tem um outro lá, barbudão também, filósofo, fica falando, nossa, esses... Tem gente que eu acho que queria mudar de igreja, ir para a igreja dele, mas eles não são crentes. O que o homem precisa, irmão, é da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É ela que é poderosa para penetrar, é ela que pode transformar, é ela que pode trazer o homem no eixo. Todas as outras coisas podem ser bons conselhos, em outros momentos podem ser péssimos conselhos, mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus penetra, a palavra de Deus transforma. Lutero disse o seguinte: se você perguntar a um cristão qual é a sua tarefa e por que ele é digno do nome cristão, não pode haver nenhuma outra resposta, senão que ele ouve a palavra de Deus, isto é, fé. Ele termina dizendo: os ouvidos são os únicos órgãos do cristão. Lutero entendia o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para transformar vidas, só ela, mais nada. Não há transformação segundo Deus a não ser por meio da sua palavra. Quando as pessoas falam, a reforma aconteceu e a grande coisa da reforma foi isso, foi aquilo outro. Irmãos, a grande coisa da reforma foi a palavra. Tinha muitas outras coisas que foram feitas junto com a reforma protestante, mas aquilo que foi exponencial, que não teve nada igual, foi a palavra de Deus. Em nenhum lugar existia, só na reforma protestante existia a palavra de Deus sendo evidenciada. Há uma frase de Martinho Lutero que eu quero citar aqui agora, e eu gostaria que não escandalizasse vocês, porque eu creio que alguns podem ficar escandalizados com essa frase de Lutero, e também não quero que vocês também fiquem muito animados, porque alguns podem ficar animados com a palavra de Lutero. Então fica no equilíbrio aí, nem escandaliza, nem anima, tá bom? Olha o que Lutero disse:
Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu filho e meu Hansdorff, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero tinha consciência de que ele não era ninguém diante da palavra. Ele sabia que ele não era ninguém capaz de fazer o que a reforma protestante estava fazendo. Josias era um menino, e agora quando ele encontra a palavra 18 anos depois, ele tem 26 anos, ele sabia que ele não era capaz, apesar de rei, de fazer nada, nenhuma mudança no coração do homem. Irmão, eu não sou nada, você não é nada, mas se nós usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, através das nossas vidas, a palavra de Deus pode transformar vidas para a glória dele. A palavra de Deus transformou a vida de Josias. A palavra de Deus quer transformar você para a glória do Senhor. Segunda coisa que eu quero ver com vocês nesses dois textos: a palavra de Deus transformou os homens que ouviram a mensagem de Josias. Capítulo 23 de 2 Reis diz que Josias, depois que ele ouviu a palavra de Deus, ele então convidou algumas pessoas. E no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3, você vai ouvir o seguinte: depois disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz a palavra do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Versículo 3, o que aconteceu? O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E então todo o povo se comprometeu com a aliança. A palavra de Deus transformou os homens que ouviram a pregação, ou pelo menos só a leitura que Josias fez do livro da lei. Depois de experimentar a mudança realizada pela palavra, Josias foi dividir essa palavra com outros. Uma mudança que a palavra de Deus causa no ouvinte é que ele, o ouvinte, junto com a palavra, recebe também a incumbência de levar aos outros aquilo que ele ouviu. Eu gosto muito de uma frase que define o evangelismo, dizendo o seguinte: evangelizar é um doente falando para o outro aonde ele encontrou o remédio. Você já usou um remédio bom? Que quando você fala para uma pessoa, a pessoa diz: não, estou com problema. Não, pai, olha, eu tomei uma, mas tira com a mão. Tira com a mão. Eu tenho a receita lá em casa, eu tenho o nome, eu vou passar para você. Não é assim? Sim ou não? Né? Mas aí você encontrou Cristo. Cristo mudou teu coração. Cristo mudou a sua vida. A palavra de Deus mudou a maneira de você ser, pensar, agir. A palavra de Deus mudou quem você era. E aí quando chega alguém com problema perto de você, você tem a oportunidade de dizer: então, eu tenho um remédio. O nome dele é Jesus. Nós ficamos para aí. Nós deixamos a oportunidade passar.
E essa é uma grande crise, porque a palavra de Deus transformou a vida de Josias. Josias pronunciou a palavra. Jesus deixou para nós, irmãos, um objetivo como igreja. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Vocês agora são meus discípulos, agora vocês vão para todo mundo, vão pregar este evangelho, vão ensinar a todos a guardar estas coisas que vos tenho ensinado, fazendo discípulos de todas as nações. Vocês têm que fazer isso. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Fazer discípulos, dizer aos doentes aonde está o remédio, devia ser a marca número 1 da igreja. E nós muitas vezes nos calamos. Não tenha medo de partilhar a palavra de Deus com parentes, com amigos, com desconhecidos. Josias, ao ouvir a palavra de Deus, disse: não pode ficar só comigo. Ele chamou os homens de todas as idades, sendo rico, pobre, não tem problema, venham comigo. Ele se colocou diante da aliança, diante do trono de Deus, diante da coluna, e disse: no templo do Senhor eu vou obedecer este mandamento, e eu quero que vocês escutem o que eu ouvi. Ele leu e todo o povo se arrependeu. Às vezes as pessoas não conseguem se arrepender porque nós não damos a ela a oportunidade de ouvir, porque nós não falamos. Quando não muito a gente diz: então, eu vou orar por você. Aqui não, lá quando tiver na minha igreja, aí eu oro por você. Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 1, 16 e 17, não envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Versículo 17, o justo viverá por sua fé. E ele estava num momento em que as pessoas compravam indulgências, pobres rapavam o que tinham para dar para a igreja, para ter um papel na mão ensinado por um padre ou pelo Papa, dizendo: olha, agora você tem salvação, você tem absolvição dos seus pecados. E Lutero, vendo aquilo, disse: não é assim, o justo viverá por sua fé. E ele bradou, e ele disse: eu encontrei a palavra. As pessoas precisam encontrar a palavra. As pessoas não sabem ler em latim, então o meu povo de fala alemã vai ter a palavra no alemão. Incansavelmente Lutero traduziu as escrituras para o alemão. João Ferreira de Almeida incansavelmente traduziu a palavra para você ter ela hoje. Homens que foram usados por Deus para compartilhar. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Você não precisa falar a tua palavra, você precisa transmitir a palavra de Deus. Olha o que Deus diz da sua palavra lá em Jeremias, capítulo 23, do versículo 28 ao 30. Jeremias 23, do 28 ao 30. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Deus quer honrar aquele que se compromete com a sua palavra, assim como ele fez com os profetas lá em Jeremias. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. A tua palavra não tem poder, a minha não tem poder, a palavra de Deus tem. Por último, irmãos, a palavra de Deus transformou o culto e a espiritualidade do povo.
Quando lemos 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 3, ele faz aliança com o povo. A partir do versículo 4, esse jovem sai e começa a fazer uma limpa. Nós lemos aqui o contexto. Qual era o contexto? Tinha poste ídolo em tudo que é lugar. O templo de Deus era uma bagunça. Não tinha só o lugar do Senhor. Tinha deuses para tudo que é lado. E então esse menino, esse jovem agora com 26 anos, juntou os sacerdotes e falou: vamos aplicar a palavra. E se Deus é o único Senhor, como ele leu lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E se eu vou amar esse Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua face, eu não tenho parte com Baal, eu não tenho parte com Moloque, eu não tenho parte com Aserá. E então Josias passou em todo Judá, derrubando, destruindo todos os postes ídolos que lhe competia como rei de Israel. Não deixou nada em pé, nem no templo, nem nos arredores de Judá. Inclusive chegou a passar por lado norte de Israel, que já não era mais patrimônio seu, e fez uma limpa, porque ele queria ser fiel ao Senhor. Então veja o que ele fala no versículo 4: o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Queimou fora de Jerusalém. Ele foi eliminando tudo. Por que isso? Porque ele sentiu de Deus, entendeu em Deus que tudo aquilo era contrário à sua verdade, contrário à tua palavra, e ele podia fazer alguma coisa. Queridos, muitas vezes o povo de Israel esqueceu a palavra e começou a cultuar a Deus da maneira como queria. Assim também aconteceu durante a Idade Média. Pessoas começaram a cultuar a Deus como queriam, e assim também acontece em nossos dias. As pessoas querem cultuar a Deus como bem entendem, mas Deus não aceita qualquer adoração. Deus não aceita o nosso jeito. Deus tem um plano, uma ordem. Deus tem coisas específicas. Muitas vezes o povo de Israel esqueceu a palavra de Deus e começou a viver de maneira como queria. Assim também aconteceu na igreja durante a Idade Média. A igreja esqueceu a palavra de Deus e começou a viver cada um como queria. Assim também aconteceu e acontece nos nossos dias. Quantos cristãos que eu vou chegar para dar uma instrução bíblica, e eu falo: irmão, você está fazendo isso, mas Deus quer que você faça isso. Mas eu quero fazer isso, eu vou continuar fazendo isso. O povo tem esquecido a palavra, e cada um vive da maneira como quer. Hoje, irmãos, é fácil detectar uma igreja que tem o culto fora dos padrões bíblicos. Em Josias estava muito claro, tinha estátua de tudo que é deuses pagãos. Hoje está meio camuflado, mas quem conhece a palavra de Deus detecta um culto que o honra e um culto que não honra. É fácil detectar quando os cultos estão estranhos. Temos doutrinas estranhas. Eu imagino, irmão, que ninguém daqui ia pegar uma fila quilométrica com R$100 na mão para beijar o pé de uma bispa. Alguém ia fazer isso? Tomara que não. Se você fazer, depois você vem conversar comigo, para a gente conversar e orar. Porque está claro. Tomara que ninguém queira sair daqui para ir visitar o templo do Salomão lá em São Paulo, porque aquilo não é evangelho. Está claro isso. Não é evangelho.
Hoje é fácil detectar modelos de culto estranhos, cultos aonde Jesus não é ministrado, não é falado, aonde a busca por riqueza é a primeira essência, igrejas aonde você entra para ficar rico. O único rico que eu vi na Bíblia, Jesus chamou para ser pobre. Vem, dá tudo aos pobres e me segue. Jesus não chamou ele para ficar mais rico. Se fosse Jesus da teologia da prosperidade, tinha falado para ele assim: vem, me segue e você ficará muito mais rico. Jesus disse: não, filho. É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico quer depender da riqueza, e enquanto os homens precisam aprender a depender de Cristo, inclusive para a salvação. Certas espiritualidades que hoje as igrejas têm por aí, que você logo vê: gente, esse culto não é segundo o padrão bíblico. Culto da rosa do não sei o que, culto da leva a garrafa com água para ser orada, culto do sal, não sei das quantas, culto do sabonete ungido, culto disso, culto daquilo. Não tem lugar na palavra. Ah, pastor, mas eu estou com uma coceira aqui, será que aquele sabonete não resolve? Vai no dermatologista, irmão. Dá uma olhadinha lá, vê se não há algum problema. As pessoas esqueceram a palavra, cada um quer viver da maneira como bem entende. Os jovens hoje não querem ser discipulados, os jovens hoje não querem mais viver a santidade em Deus. Você vai falar para um menino hoje na igreja: menino, namora direito. Você tem que namorar, deixar a menina na frente da casa da mãe e do pai. Olha, o beijinho é só o beijinho, é só o abraço, é só o tchau. A galera hoje já quer começar a namorar e marcar motel. A palavra de Deus diz que não. Ah, mas isso é coisa do passado. Não, a palavra de Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será. Grande problema, por exemplo, para você conscientizar o católico sobre as heresias contidas em suas doutrinas, está no fato de que a Igreja Católica, nós tínhamos falado isso aqui na nossa lição hoje, a Bíblia para a Igreja Católica não é a maior autoridade. Não é. Para o católico isso aqui é uma parte da autoridade. Eles até têm a Bíblia, eles até respeitam a Bíblia, até de vez em quando eles leem a Bíblia. Mas é uma parte da autoridade. O católico não tem a ideia de que é somente a palavra. Para eles é a palavra e depois o Papa. Primeiro Papa Pedro, segundo a teologia católica, todos os papas. E tudo que o Papa fala, ele tem a infalibilidade papal. Então quando o Papa determina uma doutrina, essa doutrina tem o mesmo valor que as Escrituras. Mesmo valor, talvez até maior, porque eles ensinam que Deus está na Igreja Católica e Deus continua revelando dentro da Igreja Católica o que é para ser feito, enquanto a palavra de Deus, Deus diz que encerra a revelação, encerra. O que está escrito está, o que não está, não está. Quem tirar um tio, será tirado. Quem colocar um tio na minha palavra, será acrescentado dores no inferno. Assim também pensam os adventistas do sétimo dia, que a palavra de Deus não tem autoridade superior. A palavra de Deus tem autoridade, desde que seja interpretado segundo a Ellen White. Se a Ellen White falou e a palavra de Deus concorda com a Ellen White, a palavra está certa. Se a palavra de Deus não concorda com a Ellen White, tem alguma coisa errada, melhor ficar com a Ellen White. E assim nós temos várias igrejas hoje. O que o pastor, o que o bispo, o que o papa, o que o padre, o que o apóstolo fala, vale mais do que a palavra.
E a teologia reformada diz somente as Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Nós cristãos precisamos entender a confissão reformada que diz: a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus disse uma coisa: aquele carequinha que fala bem bonito e é um filósofo, falou outra. Com quem que você fica? A palavra de Deus. A palavra de Deus disse uma coisa, mas o filósofo lá, barbudão lá, que está na televisão, que fala com a voz impostada e tal, falou outra coisa. Com quem que você fica? A palavra de Deus. Ah, pastor, mas a palavra de Deus é muito simples. É mesmo. Mas é viva e eficaz. E mais cortante do que uma espada. Prefira a palavra de Deus. Sendo assim, queridos, o culto da nossa igreja deve estar baseado nas Escrituras. Tem gente que quer mudar o culto. Pastor, a gente podia fazer um negócio, fazer assim, fazer assado. Culto está na palavra. Em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, os irmãos se reuniam para partir do pão, para orar e para serem doutrinados na doutrina dos apóstolos. Palavra, oração e comunhão no partir do pão. Um culto precisa ter comunhão, oração e palavra. Pastor não precisa chegar de Camaro em cima do templo. Não precisa. Isso é snob. Isso é afronta o pobre que pega ônibus para ir na igreja dele. O nosso culto tem que ser segundo as Escrituras. A minha maneira de ver, de viver, deve estar baseado nas Escrituras. Rapidamente, eu já estou encerrando, Filipenses 3, versículo 17 em diante. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Irmãos, olha para quem vive de acordo com a palavra. Olha para quem vive temente, piedosamente. Tem crente que olha para o cara piedoso e diz: ah, mas ele é muito piedoso, não dá para viver igual ele, não, vou viver igual aquele safado ali. Paulo diz: olha para quem é piedoso, olha para quem está vivendo segundo os padrões de Deus. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Está cheio de gente dentro da igreja que está passeando aqui e é inimigo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. Só querem fazer aquilo que lhes dá prazer, saciedade. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Não deve ser esse o nosso modo de viver. A minha maneira de viver deve ser segundo as Escrituras me inspiram. A minha espiritualidade também tem que estar baseada na palavra. Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 21, eu não vou ler, vou citar algumas coisas aqui, do que Paulo ora, quando ele ora, e ele faz: eu oro por vocês, e ele começa a dizer: eu oro para que Deus fortaleça o íntimo de vocês, eu oro para que vocês possam ter poder no Espírito Santo, eu oro para que Cristo habite poderosamente no vosso coração, eu oro para que vocês sejam alicerçados em amor. Gente, Paulo está se entregando em oração pela igreja, e em nenhum momento você vê Paulo dizendo: eu oro para aquele irmão comprar uma casa lá na praia, Senhor, para onde a gente passar o final de semana, eu oro para aquele irmão ter um carro 0 km, não tem nada material nessa oração. Também não há nada de errado em ter carro 0 km, ter casa na praia, mas as coisas essenciais do reino de Deus, que são espirituais e espiritualidade para a nossa vida, muitas vezes a gente não ora, nem para nós, nem pelos outros. A gente não cai de joelho dizendo: Senhor, me dá um coração fortalecido, aonde o Senhor habite, aonde o Senhor seja o guia perfeito.
Senhor, me dá mais do teu Espírito para que eu possa permanecer. Senhor, me alicerce em amor para eu aguentar aquele vizinho chato, aquela pessoa que me enche para covar lá no emprego. Senhor, me enche para que eu possa suportar a luta que eu estou enfrentando. Os cristãos hoje em dia, eles oram para que Deus deixe eles terem coisas. Ai, Deus não está comigo porque eu não tenho isso. Deus não está comigo porque eu não consigo fazer isso. Deus não está comigo porque eu não consigo alcançar aquilo. Irmãos, muitas vezes Deus quer nos empobrecer materialmente, para a gente poder despertar para Ele. A minha espiritualidade tem que estar baseada nas Escrituras, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Essa palavra que nós zelamos, que nós pregamos, que nós guardamos, que nós somos ciumentos da palavra. Ninguém brinca com a palavra de Deus com a gente. Ninguém pode zombar da palavra de Deus com a gente, porque nós entendemos que ela é regra de fé e prática. Quero concluir dizendo o seguinte: a palavra de Deus causou transformações impressionantes na época de Josias. Vou pedir assim com muito carinho para você, eu sei que você vai respeitar o seu pastor. Durante a semana, leia 2 Reis 22, 23, devagarzinho na sua casa. Veja o que Josias fez. Pense novamente em como esse menino, cheio do Espírito Santo de Deus, foi usado pela palavra. Porque a palavra de Deus causou transformações impressionantes na época de Josias. A palavra de Deus causou transformações fundamentais na época da Reforma Protestante. No dia que você tiver um pouquinho de curiosidade para estudar a Europa e ver como que a Europa foi formada e berço do protestantismo, e as leis que a Europa tem, são todas elas influenciadas pelo protestantismo. Veja o que Deus fez com a palavra dele, transformando a vida daquelas pessoas, nações. E por fim, a palavra de Deus tem causado transformações visíveis em nossos dias. Se você não conseguir olhar para o lado, para ninguém que seja um exemplo de fé, leia algumas biografias. Nós estamos estudando aqui na escola dominical o que Deus fez com John Wycliffe. Depois nós vamos estudar John Hus. Depois nós vamos estudar Martinho Lutero. Depois nós vamos estudar João Calvino. Depois nós vamos entrar em outras pessoas que foram influenciadas pela Reforma Protestante. Nós vamos ver pessoas que foram influenciadas pelo boom missionário, jovens morados que se venderam como escravos para poder pregar aos escravos, pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus. Deus tem feito coisas e transformações em nossos dias. Perceba no teu coração o que Deus já fez. A palavra de Deus tem transformado vidas. A pergunta é: a palavra de Deus tem transformado a sua vida? Você já compreendeu a salvação pela graça em nosso Senhor Jesus? A palavra de Deus já transformou você em um missionário? Porque se eu achei a palavra, eu preciso partilhar a palavra. Se não me engano, foi Spurgeon que disse: ou um cristão é um missionário, ou é um impostor. As pessoas ouvem a respeito de Cristo através de você. Você tem alegria de partilhar Jesus com as pessoas que estão ao seu lado? Você tem prazer de dizer que você é alguém da fé? A palavra de Deus já transformou a sua igreja. Você entende que esta igreja é uma igreja que proclama a palavra de Deus, que vive segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus já mudou a sua maneira de pensar, de viver. A palavra de Deus já mudou a sua espiritualidade.
sua maneira de orar, de passar tempo diante do Senhor. Por muitos anos a palavra de Deus esteve escondida, mas hoje, meu irmão, ela está na tua mão, no seu celular muitas vezes. Mas o quanto dela está impactando o teu coração, mudando a sua maneira de ver a vida, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de enfrentar as dificuldades, mudando a sua maneira de lidar com as pessoas, trazendo paz com Deus ao teu coração. Porque só a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Nunca volta vazia. Sempre faz aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Eu oro para que esta palavra crie lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que a minha vida seja transformada dia a dia pelo lavar regenerador da tua palavra. Que a vida dos meus irmãos sejam transformadas pelo lavar regenerador da tua palavra. Precisamos da tua palavra viva e eficaz em nós. Dá-nos sede e fome da tua palavra, Senhor, para vivermos os nossos dias glorificando e honrando ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor possa produzir em você um desejo grandioso de se encontrar com Ele através da sua palavra.